Bom dia a todos, graça e a paz, que o Senhor nosso Deus possa nos auxiliar nesse estudo e que nós possamos aprender da sua palavra a cada dia, que a sua palavra é o caminho, é a verdade e é a vida para todos nós. Então hoje nós estamos aqui dando continuidade ao estudo da Bíblia, nosso devocional. Nós já recomeçamos, né? Nós já lemos todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e retomamos agora, aí no final do ano, e já estamos aqui no 5º livro, né? Do Pentateuco. Hoje nós estamos no capítulo 7 de Deuteronômio. Deuteronômio significa, né, repetição. Quer dizer, Moisés reúne ali o povo, preparando aquela nova geração, que é a geração que saiu do Egito, não ia entrar na terra prometida, e ele prepara ali, né, essa nova geração, as pessoas que iam tomar posse da terra, né, do presente que Deus ia dar para esse povo escolhido e amado por Ele. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Nós agradecemos pelo seu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo. Aqui nós estamos estudando um povo escolhido. A lei que o Senhor deu, né, aquilo que a maior lei que o Senhor deu para um ser humano, é aquela que vem de ti. Nós sabemos que existem leis humanas, mas elas são falhas. Mas essa lei, que nós chamamos de Velho Testamento, que foi direcionado para aquele povo, muitos naquele momento, mas essa lei, ela prevalece até hoje, com exceção daquilo que já foi cumprido por Jesus. Então, essa lei, existe ali mandamentos perpétuos, que vai nos conduzir até o último fôlego que tiver nessa dimensão terrena. E nós te agradecemos e peço o Espírito Santo de Deus que nos conduza no estudo da palavra do Senhor, no entendimento dessa lei, para que possamos entender e compreender, seguir, obedecer, por amor a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, em nome de Jesus. Então, dando continuidade aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, diz o seguinte: trata das instruções do povo escolhido. Quem era esse povo? Nós sabemos, né, que eram os judeus, os israelitas, né, o povo de Israel. Um povo que foi escolhido nessa terra, entre as demais nações. E através dele veio o quê? Por quê? Deus, Ele é fiel em suas promessas. E Deus tinha prometido, desde a de Gênesis, que a gente vem acompanhando, né, a evolução da humanidade, mas Deus prometeu que enviaria um que pisaria na cabeça da serpente. Cabeça quer dizer, no poder de Satanás, que destruiria. E isso já aconteceu. Jesus veio
venceu Satanás, venceu por nós. Porque nenhum de nós teríamos força diante, nem poder diante, porque ele é o manipulador. Ele distorce, assim como ele enganou Eva, ele engana toda a humanidade que não tiver com o Senhor, que não tiver em obediência ao Senhor. Será enganado, porque ele vem e ataca na mente. Então, o capítulo 7 de Deuteronômio, ele contém 26 versículos. Nós vamos aqui, nós temos aqui do 1 até o 11, trata do povo escolhido, do 12 até o 16, fala da obediência, né, das bênçãos através da obediência. Deus diz: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se desobedecesse, tinha juízo. E a gente sabe que eles desobedeceram. E do 17 até o 26, ele trata do poder, o poder magnífico de Deus. Então vamos aqui, ele diz o seguinte, o versículo 1 diz assim, ó: quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar, isso Moisés, né? A gente viu lá atrás em Números, que ele reuniu aquelas pessoas acima de 20 anos de idade, e ele treinou aquelas pessoas, né, já para enfrentar essas nações, enfrentar o povo que tinha tomado conta da terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque, os pais, né, como ele chamamos, os seus pais anteriores. Então, ele diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la. Ele prometeu essa terra a quem? Abraão. E Deus é fiel para cumprir. Aqui nós vamos ver que ele diz que cumpre as suas promessas, né? E ele até 1000 gerações. Não significa, eu creio que esse 1000 aqui não seja literal. Quer dizer, ele vai cumprir aqueles que forem fiéis, aqueles que forem obedientes. Então ele diz assim, quando Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, eles não tinham força nenhuma, humanamente, de entrar naquelas nações. As nações eram mais preparadas, né, em exército, né, eram nações organizadas, eram maiores em povo, né, e eles eram uma nação pequena, era menor que tinha. Naquele momento, eles não consideravam nem como nação, era um povo, né? E Deus fez, aqui Moisés está dizendo que essas palavras aqui foram ditadas por Deus para Moisés transmitir. Moisés foi um intercessor naquele momento. Trazia de Deus a mensagem para aquele povo. Porque nós vimos lá no início que quando ele estava no deserto, Deus até tentou falar com todos, mas eles não suportaram. Ele disse: não, Moisés, tu ouve do Senhor e traz para nós. E assim Moisés fez. Ele recebia as mensagens e ele repassava para aquele povo. E aí, está muito forte aqui. E quando ele fez eles entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito
muito mais numerosas do que tu. Aí ele cita aqui pelo menos 7. Ele diz assim: os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus. Nós sabemos que os cananeus foram a pedra, né, ali diante dos israelitas. Os fariseus também, os heveus e os jebuseus. Não, pelo menos aqui, são 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando Deus enviou os 12 espias, né, para espiar aquela terra, eles achavam que eles iam enfrentar aquele povo humanamente, sem o poder de Deus. Muitas vezes é isso que nós fazemos hoje. Nós achamos que nós podemos muita coisa. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor diante das adversidades, porque é o poder de Deus que nos livra, que nos conduz todos os dias. Então, essas 7 nações, Deus está dizendo, são maiores, são mais fortes, são mais poderosas naquele momento, se tratando de pessoas humanas, né? Do poder humano, poder bélico, mas em se tratando do poder divino, só quem tinha naquele momento era o povo escolhido, era Israel. Então, ele disse: e quando o Senhor teu Deus entregar a ti aquela terra, né, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátemas. Anátemas é tudo aquilo que é contrário a Deus. É tudo aquilo que se levanta contra Deus. Aí ele diz assim, ó: não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Essa lição serve para nós hoje, serve para a igreja do Senhor. Muitas vezes, pessoas que querem fazer aliança com ímpios, muitas vezes se dá mal. Por quê? Porque ele, ao invés de ser da pessoa se sobressair, muitas vezes, ele é dominado pelos ímpios. Nós vemos um exemplo muito triste hoje aqui no Brasil. Então vou dar um exemplo aqui, local, né, em termos de nosso país. Nós estamos vendo aí nos noticiários as faculdades sendo destruídas, dilaceradas, fugindo do seu objetivo. Os pais, eu tenho um exemplo desse no início, né? Minha filha que entrou na faculdade ainda, uma adolescente, e eu sentia, ela era cristã, e eu sentia que ela não tinha mais aquela força quando ela chegava em casa. Ela já estava assim, desfalecendo das coisas de Deus, se aproximando mais, admirando, se soltando para as coisas do mundo. E são isso, eles começam como as pequenas raposinhas. Ela não começa assim de uma vez só. Elas começam, né, devagarinho e vão consumindo até dominar. E hoje nós vimos que as faculdades, elas estão, muitas delas, nós temos vendo aí um exemplo muito triste, porque a juventude chega lá. Existe um ditado do mundo que diz: diga com quem andas, que direi quem tu és. Então,
nós vamos andar com quem tem poder. O poder de Deus, não o poder de destruição. Vamos andar com o poder, aquele que tem o poder de abençoar, de livrar, de conduzir, de amar. Porque aqueles que não amam, destrói, quer destruir. Então nós estamos vendo, eu lendo aqui, quando eu estava lendo isso aqui, veio bem forte no meu coração. Existem nações sendo destruídas. Existem essas entidades que deveriam vir para ensinar. Ela está destruindo. A pessoa entra de uma forma, né? Entra um evangélico e sai um ímpio. E sai um anátema. Porque ela começa a ver. Por isso que ele dá esse conselho. Ele diz assim, olha, quando o Senhor teu Deus entregar a ti, tu as derrotarás, e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança. E aqui na frente, Deus vai dizer mais um tipo de aliança que é muito forte, que é a aliança matrimonial. Nem as tratarás com piedade. Ai, tadinho, né? Vou trazer aqui para casa. Tá? Então, aí o 3 diz assim, não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás a tua filha a um de seus filhos, nem aceitará uma de suas filhas como esposa para seu filho. Nós vimos aqui Israel lá na frente, depois que tomou posse da terra, depois que eles já estavam estabelecidos naquela terra, nós vimos que Israel desobedeceu essas palavras, desobedeceu essa lei, esse mandamento, essa ordem de Deus. E o que aconteceu? Contaminou Israel. Chegando ao ponto dos reis, lá na frente. Aqui eles estão recebendo instruções de quando eles entrassem lá. E o que aconteceu? Eles desobedeceram isso aqui. E nós sabemos que eles entraram em juízo, em ruínas. Porque até os próprios reis, nós vemos um caso bem específico, que é o caso da Jezabel com o rei Acabe. Então, o que é? Ela mandava e desmandava em Israel. Uma mulher ímpia, uma mulher idólatra, né, entrou como esposa no palácio do rei. E qual foi a influência que ela levou? Muito negativa. E aí a gente sabe que o fim foi triste para ela, mas também para o rei e para muitas outras pessoas. Então, 4 diz assim, da mesma forma, a igreja, somos nós hoje, isso que vale, essa lei. Muitas vezes um cristão, faz uma aliança de casamento, um casamento errado. E a palavra diz que é como um jugo desigual. Ah, não, depois eu consigo levar ele, vou casar primeiro, depois eu consigo levar ele para a igreja. E não consegue. Muitas vezes ele proíbe, a gente vê casos e casos. Eu não tenho tempo aqui, mas eu tenho um exemplo. Tá? Assim que eu entrei na igreja, eu vi uma pessoa contando um testemunho de uma menina que casou com um ímpio. Ele se infiltrou na igreja, procurando, não, eu vou casar. Lá fora ele usava as mulheres. Aí depois diz, para minha esposa eu vou pegar uma crente. Porque elas não fazem o que essas outras daqui fazem. Elas são boazinhas, elas são obedientes,
Elas têm uma lei que elas têm que obedecer ao marido. Então, essas coisas eles aprendem. A mulher tem que ser submissa. Então, elas têm que me obedecer. Então, o que foi? Ela casou com essa pessoa. E aí a vida dela foi a ruína. Porque aí, depois do casamento, ele enganou até o pastor fazer o casamento e a família. Mas depois do casamento, ele disse assim, acabou. Agora, você não vai mais para a igreja, só se eu autorizar. Sem minha autorização, você não vai para a igreja. E isso é vocês mesmo que pregam isso lá. Então, ela tinha vontade de ir para a igreja, não podia mais. Ele, depois que casou, também nunca mais pisou na igreja. Ele começou a ir para o mundo, ele começou a ir para as farras, ele começou a judiar com ela. E aí a vida dela se tornou uma ruína, né? Acabou com a vida. Então, por isso, quando Deus avisa, não é porque vai discriminar. Não, é porque Deus quer proteger. É porque Deus ama. É porque Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. O 4 diz assim: pois desse modo o teu filho se afastaria da minha presença para servir a outros deuses. Olha, então esse tipo de aliança, né, uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã, aí, tanto pode ser homem, como Deus está falando aqui, tanto vai ser um homem como uma mulher ímpia, ou então de religiões diferentes. Aí vem, ela quer trazer o filho para a igreja, ou ele quer trazer o filho para a igreja, e ela quer levar lá para os centros, né? Ou para outro tipo de religião. Aí já vai haver uma divisão na casa. Então, a palavra diz que a casa dividida, ela enfraquece. E aí vai ser preciso, a pessoa que é cristã, se ela orava, vai orar dobrado, né? Vai buscar no Senhor. E aí só a misericórdia de Deus. Amém? Muitos casos são revestidos, mas a preço alto. Ele diz: e infiltraria contra todos vós, e rapidamente vos aniquilaria. Então, ele fez não só com uma, lá na frente nós vamos ver, quando chegar nos reis, o que aconteceu com Israel. Eles tinham isso aqui escrito, mas eles não obedeceram os ensinamentos de Deus. Eles sabiam disso. E o que aconteceu? Daqui a pouco, Israel e as outras nações, porque o primeiro erro que eles fizeram foi querer um rei como as outras nações tinham. E o rei de Israel era o rei dos reis, era o rei de todas as nações. E eles disseram: não, a gente quer um rei humano como as outras. E Deus disse: então tá bom, mas eles vão perecer, porque são pessoas humanas, são falhas. E a gente sabe o que aconteceu com os reis aqui na frente, né? Nós vamos chegar lá. O 5 diz assim: eis como deveis tratá-los, demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas. Tudo isso aqui era objeto de adoração. Eles adoravam esses postes lá, né? Engraçado, lá na frente, o próprio Israel estava fazendo isso. Cortar seus postes sagrados, queimar suas imagens de ídolos. Então, as coisas de Deus, do mundo, as coisas, tem que ser cortado pela raiz. Porque se deixar alguma coisa, ela começa a crescer. Então, tem que ser erradicado. Tem que ser, não, ficar com peninha não. A gente sabe que lá na frente, Saul desobedeceu isso aqui. Ele deixou, não, vamos pegar os melhores gados, vamos separar o rei, né? E aí o que aconteceu?
Aconteceu o pior para ele, por desobediência. Pois, o 6, pois tu és um povo consagrado a teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra. Para quê? Para ser seu povo querido, seu tesouro pessoal. Por isso que Israel é uma nação odiada pelas outras nações. E vai chegar um momento, diz a palavra de Deus, que as nações, hoje 90% das nações ou mais, são contra Israel. Por quê? É um povo separado. Embora eles estão passando ainda por uma fase, eles não entenderam quando Jesus chegou. Eles não entenderam quando o Filho de Deus veio para salvá-los e salvar a humanidade. Eles não entenderam, eles rejeitaram. Mas vai chegar um momento que eles vão aceitar o Senhor. E esse momento eu creio que não esteja muito distante. Então, Deus não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por ser de mais numerosos que os outros povos. De fato, eres o menor dentre os povos. Ele está dizendo assim, não se julgue, que muitas vezes a tendência do ser humano é se achar melhor, né? Eu fui o escolhido, você não foi. Eu sou de Deus, você não é. Eu sou esse, eu sou aquele. Mas Deus já foi cortando aqui, olha. Eu não escolhi vocês porque vocês são os melhores, porque vocês são a maior nação. Não, pelo contrário. Vocês são os menores, é um povo pequeno, mas é o povo que ele escolheu para amar. Porque é um povo que ele prometeu a Abraão, né, que dele viria um povo. E por amor àquele que amou o Senhor, o homem da fé, né? E Deus, que ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho em amor a Deus. Ele provou esse amor. Será que nós chegamos pelo menos aos pés de Abraão? Ele vai dizer, me dê o teu filho, o seu único filho. E não aconteceu, porque Deus disse, tá, chega, Abraão. Chega. Eu já sei, você é capaz mesmo de sacrificar o seu próprio filho por amor a mim. Grande foi esse amor, né? Então, ele disse assim, baixa a bola, vocês não vão se achar. E em muitos momentos, a gente sabe que ele se acha os bambambãs, mas não é. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, que eles não são consumidos. E tudo que Deus prometeu, Deus é fiel, tem cumprido, né? Deles serem povos férteis. Nós vamos ver aqui na frente. O 8 diz assim, mas foi porque o Senhor vos amou, e por causa do juramento que fez a vós, a vossos antepassados, olha, por causa desse juramento. Portanto, gente, isso é importante. Quando nós prometermos uma coisa, lembrar que Deus não falha nas promessas dele, né? Se prometermos alguma coisa a Deus ou a alguém, que sejamos fiéis para cumprir, né? Mas foi porque o Senhor vos amou, por causa do juramento que fez a vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão e das garras do faraó, o rei do Egito. Então, mais de 400 anos eles ficaram ali, escravizados. Eles não tinham pátria, eles não tinham nação, eles não eram... Era o quê? Era um povo escravizado. Não tinha nada. Não podiam ter patrimônio.
Mas aí Deus, por amor aos seus antepassados, ele diz assim, ele foi lá, tirou das garras do faraó. E olha que não foi fácil. Nós vemos isso lá atrás. Não foi fácil, porque faraó insistiu até o final. E foi um propósito de Deus, endureceu o coração dele para não liberar. Para que eles acreditassem que só Deus mesmo conseguiu tirar a gente, tirar todos nós das mãos da escravidão, das mãos do faraó, né, do poder de faraó. Aí o 9 diz assim: saberás, portanto, que Deus, o teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Olha isso. É o único. Mantém a fidelidade, mantém o amor dele. Ali já tinha mais de 400 anos depois de Abraão, né? Que eles chegaram ali. Em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem a seus mandamentos. Então vamos obedecer ao Senhor, né? Pelo amor que Ele nos tem. Não é uma obediência em troca. Que muitas vezes a gente quer fazer da obediência uma moeda de troca. Eu vou obedecer para eu ganhar isso. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Deus já nos deu tudo. Porque o amor dele é suficiente em nossas vidas. Porém, castiga de uma vez os que rejeitam. Olha. Ele não demora em retribuir pessoalmente aquele que os desprezam, aniquilando-os para sempre. E ele já tinha um exemplo. Eles viram que os seus pais ali, avós, eles não conseguiram entrar, porque eles não acreditaram em Deus. Eles não acreditaram no poder de Deus. E Deus disse: nenhum de vocês entrará na terra que eu prometi a dar. Somente a geração de vocês. E Moisés já estava falando aqui com a geração daqueles que tinham sido consumidos por desobediência. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno cumprir. Se Israel fosse obediente, eu creio que hoje Israel continuasse, era a maior nação dessa terra, porque eles prosperam muito. Os maiores que têm recebido o prêmio Nobel em várias áreas são israelitas. Nós não vamos entrar nessa agora, né? Se obedeceres, o 12, se obedeceres a estas ordenanças e puseres em prática, o teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu o seu juramento a teus antepassados. Também trata de obediência. Se me obedeceres, vocês terão o meu amor, a minha cobertura, vocês prosperarão, vocês terão paz, ninguém toca em vocês. Aconteceu? O ser humano é muito difícil quando se trata de obediência. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará. Está falando de quem? De Deus. Ele multiplicará. E você vê que era um povo fértil. Eles estavam crescendo tanto que lá no Egito eles queriam matar as crianças. Porque, esse povo cresce demais, essas mulheres são muito férteis. Aí começaram a matar as crianças. Né? Então, ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, os azeites, o azeite e muitas crias do gado, ovelhas, na
terra que prometeu aos teus pais e te dará em herança. Então nós vemos hoje que a terra o pouco pedacinho de terra que Israel herdou ali, que eles conseguiram, é um lugar pequeno, né? Deserto, mas Israel dá lição ao mundo de prosperidade, né? Olha isso. E naquela época o gado se multiplicava. Lembra quando José chegou lá na casa do tio, que começou a cuidar dos animais, e aí as ovelhas começaram a se multiplicar, os animais ali, aí o tio dele, Labão, ficou abismado, porque ele viu que estava ficando rico, né? Porque Deus multiplica onde ele chega, que é a pessoa obediente, né? Por amor. Não precisa a gente estar correndo atrás das bênçãos, só precisa obedecer, crer, confiar, e nada vai faltar. Então, o 14 diz assim: sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, será o homem ou a mulher ou o teu gado. Quer dizer, tudo se multiplicará. Tudo se multiplicaria. Ele estava falando naquele momento para Israel que ainda ia entrar na terra. Ele disse: quando vocês entrarem naquela terra, aquela terra se tornará fértil. O gado que vocês vão receber lá, vão se multiplicar. As mulheres não serão estéreis. Vocês vão ser uma grande nação, porque hoje vocês estão entrando ali um povo pequeno assim, uma nação pequena em relação às outras que eram grandes. Mas ele diz: daqui a uns tempos vocês serão um grande povo, uma grande nação. O 15 diz assim: Deus afastará de ti toda a doença, todas as graves enfermidades do Egito que vocês conhecem, né? Aquelas doenças lá. Eles conhecem, eles tinham vindo de lá, os pais deles falaram para ele o que aconteceu lá no Egito. Ele disse: aquilo que aconteceu lá não vai acontecer com vocês. Ele não os afligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Aqueles que odeiam Israel. Nós temos uma palavra aqui que diz: quem odiar Israel será odiado, quem amar Israel será amado, será próspero. Portanto, exterminarás todos os povos que o Deus, o Eterno, te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvam os seus deuses. Isso seria uma armadilha mortal para ti. E o que aconteceu? Em pouco tempo, quando eles estiveram lá, eles começaram a adorar deuses, colocar dentro do templo. Eles desobedeceram. E por isso que a punição chegou para eles, o juízo chegou para eles. E o que aconteceu? Eles voltaram a ser escravos das nações, não tão escravos, muitos foram mortos, né? A gente sabe que Nabucodonosor foi usado por Deus para ele levar eles cativos novamente. Praticamente aquela cidade ficou, quando você vê lá em Daniel, se você vai ler Jeremias chora quando eles chegam, que diz a situação que está aquela terra. Então, o 17 diz assim: é possível que venhas a ponderar em teu coração. Estas nações são mais fortes e mais numerosas do que
do que eu como poderia conquistá-las. Deus diz assim: quando vocês chegarem diante daquelas nações, vocês vão ver que aquelas nações são mais numerosas, que elas são mais fortes, e vocês vão dizer assim: como? Como é que nós que somos bem menos do que eles, não temos essas armas que eles têm, não estamos preparados para isso, como é que nós vamos vencer esse povo? E Deus disse assim: é possível que você pense isso. Muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma doença grave, de uma coisa que, muitas vezes uma dívida, alguma coisa que você humanamente é impossível. E para eles também, para uma nação pequena, despreparada, para vencer aquelas nações ali. Povos, diz que eram povos grandes, altos. E para vencer, ele diz assim: olha, se chegar isso no coração de vocês, eu acho assim, se lembre daqueles 12 espias lá, que perderam a vida deles por não acreditar. Então Deus está dizendo assim: olha, se chegar isso, o 18 diz assim: não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Então, o que ele disse? Olha, se Deus conseguiu nos tirar do Egito, das mãos de um poderoso, não? Então, é o mesmo Deus que está conosco, que pode entregar esses aí nas nossas mãos. Isso, Josué acreditava, e Caleb, que estava ali na frente daquele povo. Então, Deus está avisando aqui novamente. Então, eles que iam conduzir, apenas aqueles dois, eles já tinham o exemplo daqueles que não acreditaram. E o 19 diz assim: as grandes provas que teus olhos contemplaram, os sinais e prodígios, e boa mão e o braço forte que o Senhor teu Deus te fez sair livre. Teu Deus dispensará o mesmo tratamento a todos os povos de que tens receio. Então não tenha medo. Não é a grandeza humana. Lembra que assim como ele fez no Egito, ele conseguiu tirar vocês. Olha o povo de Faraó, ficou tudo mergulhado lá no mar. Faraó ficou sozinho, porque Deus teve misericórdia. Então ficou sem força. Como é que ele ia lutar sem os soldados? Ele disse: do jeito que eu fiz com eles, eu vou fazer com essas nações também. Então não tenham medo. Deus previne isso aqui. Aí o 20 diz assim: além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas contra eles, perecendo até os que tiverem restado, e se tiverem os escondido de ti. Então, ele disse assim: olha, eles vão ser destruídos, você tem que destruir todos. Mas lá na frente ele disse assim: não é de uma vez só, assim, bufo, devagar. Aí o 21 diz assim: jamais fiques aterrorizado diante deles, pois Deus, o teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível. Então, a partir daquele momento, eles diziam o quê? Ah, está vindo, os israelitas estão vindo aí. Então, eles têm um Deus, porque por mais que eles correrem atrás dos deuses dele, o Deus de Israel, eles temiam, porque eles sabiam do que tinha acontecido com os egípcios ali, o mar engoliu. Eles sabiam que eles tinham, Deus abria o mar, Deus abriu o rio para eles passarem. Ele já sabia, já tinha exemplo de outros, né, o que aconteceu no deserto. Então eles eram, para eles, para aquela nação, eram Deus. Eles temiam as nações, né, que achavam que estava muito aparelhada, que tinha os deuses deles, mas aqueles deuses, nós vimos lá na frente, que no dia que eles levaram a arca, né, lá para os filisteus, os deuses dele, olha, caíram tudo no chão, quebraram, né, os deuses de barro, de pedra, sei lá.
Então, jamais fique aterrorizado diante deles. Não tenha medo diante deles. Eles, pois o teu Deus que habita em teu meio é Deus poderoso, é temível. Teu Deus, pouco a pouco, irá expulsando essas nações da tua frente. Entretanto, não podeis examiná-las, exterminá-las rapidamente. Nesse caso, as feras do campo se multiplicariam e te ameaçariam terrivelmente. Então, o que ia acontecer? Vai exterminando pouco a pouco, para que as feras não achassem o lugar vazio, propício para atacar eles. Então, não é assim, ó. Ele disse assim, olha, vai aos poucos, mas vocês vão entrando, vocês vão infiltrando, vocês vão dominando e até conseguir a bênção total para vocês. Aí o 23 diz assim, o teu Deus que vai entregá-las a ti, elas ficarão grandemente apavoradas até que sejam absolutamente destruídas. Eles já sabiam. Eles vão ficar apavorados quando disseram, Israel vem aí e vai exterminar vocês. E eles já estavam vendo, o Deus deles era diferente dos pequenos deuses que eles adoravam. O 24 diz, ele vai entregar seus reis em tuas mãos. Muitas vezes as bênçãos, nós estamos esperando uma bênção, né, do Senhor. Mas nós queremos ela assim, ó, para ontem. Ah, mas, meu Deus, eu estou precisando. Ainda pega umas frases fora de contexto e diz assim que tem lá no Salmo, apressa-te, Deus, em me socorrer. Gente, se nós estamos na presença do Senhor, nós confiamos naquele que está conosco. O 24, ele vai entregar seus reis em tuas mãos, ó Israel, e tu apagarás o nome deles de sob o céu. Ninguém resistirá em tua presença até que os tenha exterminado. Ninguém vai resistir. Palavra do Senhor. Então a gente precisa confiar. Não importa o tamanho do problema. Todos nós enfrentamos problemas nesse mundo. Principalmente os cristãos. Porque nós somos olhados desse mundo, como diz lá em nós, de revés 3. Por isso que nós temos que ser exemplo. Nós não podemos ser cristãos de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando a pessoa, olha, nós já levamos o nome que está sobre todo nome, no céu e na terra, que é cristão. É uma parte de Cristo em nós. Então nós não podemos envergonhar esse nome. Nós precisamos ser exemplo, muitas vezes sem palavra. É o resultado dessa palavra que se torna nós, como o próprio Evangelho, através da nossa obediência e nosso exemplo. Doa quem doer. Né? Então é para isso que Deus quer que a gente confie nele, que a gente acredite nele, que a gente sinta segurança nele, né? Que a gente não tenha medo das coisas desse mundo, porque o maior está nos conduzindo, nos protegendo. O maior nos ama. Nesse mundo, Jesus disse, tereis aflição. Mas não se desfaleça por causa dessas aflições. Olha para a igreja primitiva, quando passava por uma dificuldade.
Nós precisamos voltar à igreja primitiva. Porque a igreja quer levar as coisas com muita facilidade, com as coisas muito rasas. Então, o mundo infiltrando nas igrejas, e muitas vezes nós permitindo. E Deus diz assim, olha, não permita. A gente vê casos todos os dias de pessoas se infiltrando nas igrejas para destruir. Mas Deus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas para isso, nós precisamos nos fortalecer nele. Porque ele tem o poder, mas nós podemos abrir, nós podemos dar oportunidade, nos enfraquecendo, não obedecendo, tendo medo, se aliando às coisas do mundo, em vez de erradicar de nossas vidas. Porque são as pequenas coisas que destroem. E para finalizar, o 25 e o 26 diz assim: queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses, não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Nós sabemos o que aconteceu com um lá que entrou, pegou o ouro, pegou as coisas lá importantes, levou para casa, enterrou lá, e o resultado? Ele e a família foram exterminadas para que Israel pudesse continuar. Ali foi um empecilho, ali foi uma desobediência. Então, para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é detestável. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, não toque nas coisas deles, mesmo que seja ouro, mesmo que seja esses ídolos revestidos em ouro e prata, que vocês dizem aqui, não, isso aqui são coisas de valores. Nós vamos ver que vai ter oportunidade que Deus entrega os despojos. Mas nessa oportunidade, quando eles entrarem, né, nessas cidades aqui, né, por obediência, eles não podiam, eles tinham que queimar tudo, destruir tudo. Então, o que nós levamos para nós esse ensinamento? É que quando nós entramos no reino de Deus, nós temos que destruir as coisas desse mundo que estão arraigadas em nós, para que a nossa terra, o nosso coração, seja terra fértil. Tirar da nossa mente, tirar do nosso coração as coisas que estão arraigadas. Ah, mas são muito valorosas. Deus está dizendo, mesmo que seja ouro, que seja prata, que seja coisas de valor, mas será destruído. Não levamos nada conosco que nós vamos ter que deixar para trás. Quando nós nascemos de novo, nós temos que nos tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas vamos deixar para trás. Não vamos carregar coisas velhas em nosso mundo, nossos ombros. Carregar, não, mas é só uma coisinha, né? De vez em quando eu dar uma saidinha, mas de vez em quando eu fazer alguma coisa que Deus detesta. Isso aqui vai enfraquecendo. E o último diz assim: sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Nesse caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-os, pois, como coisas imundas, detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas.
E aqui o capítulo 7, nós vamos ver mais disciplinas lá do 8, que é a disciplina dos filhos, né? Deus disciplina os seus filhos. E é isso. Daqui para frente nós vamos ver Deus revela sua graça a Israel. Então, esse é o capítulo 7. Nós aprendemos aqui, nós pegamos como lição, principalmente, a obediência aos preceitos, à lei do Senhor. Amar o Senhor, em primeiro lugar. Amar nossos irmãos. Porque quando nós temos o amor dele e nós procuramos com que esse amor aumente, se multiplique até jorrar de nós, como rio de água viva. Então as coisas ficam melhor para nós perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e ser grato ao que Deus fez por nós. Amém? Então é isso. Que o Senhor nosso Deus, que nós possamos ter forças para obedecer ao Senhor, para obedecer à sua lei. Nós vemos aqui o exemplo de que eles desobedeceram. Nós vamos dar continuidade. Vejam esse devocional dia após dia, todo dia pela manhã, de segunda a sexta-feira, um capítulo da Bíblia. E vamos aprendendo. Porque mas é no Velho Testamento, vou deixar para quando você entrar lá no Novo. Não. A Bíblia, Paulo diz para Timóteo, toda a Bíblia, ela nos ensina. Toda a Bíblia, ela nos exorta. Toda a Bíblia, ela é a lei de Deus. Existe aquilo que já foi cumprido, que são os rituais que levava para o Senhor Jesus, para a vinda, para o sacrifício, e isso ele já cumpriu. E ele diz: eis que um novo mandamento vos dou. Olha isso. Mas ele não sai dessa lei. Amai-vos, ele resume toda essa lei em amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é com o amor dele. O amor humano é um amor muito fraco. A gente ama, mas qualquer coisinha nós estamos emburrados. Qualquer coisa, eu amo fulano, mas ele falou de mim, então não quero mais saber dele, não quero mais ouvir ele, não quero mais me aproximar dele. Não, Deus diz assim, você ama e você perdoa aquela pessoa, porque ele precisa também desse amor. Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa. Quem ama, não maltrata. Então, o amor é o maior mandamento. E com esse amor, essa lei que ele deu, que para muitos, como Jesus estava ensinando ali, e muitos disseram, são esses mandamentos. Por quê? Porque eles não tinham o amor de Deus no coração. Que a melhor lei é a lei de Deus que vem para abençoar o ser humano. E se andarmos nesse caminho, né, seremos, como ele disse aqui, olha, seremos abençoados, seremos salvos e viveremos eternamente com ele, para sempre. Amém? Então, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço a Deus por esses ensinamentos e que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti e Te obedecer e Te amar por gratidão pelo que o Senhor fez pela Sua igreja, pelo que o Senhor fez por nós, e que esses ensinamentos da velha lei, né, tem ensinamentos que são perpétuos, eles continuem arraigados em nosso coração, para amarmos a Ti, amarmos o nosso próximo. Que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja na face da terra, os Teus líderes espirituais, que foram chamados para levar esse evangelho a toda criatura.
Abençoa nossos familiares. Abençoa nosso país, Pai, que está passando por momentos difíceis, mas que o Senhor, a tua mão poderosa, que nós possamos nos levantar em amor, para que seja sarada a nossa terra, Senhor, sarado o nosso país, para que seja feita a tua justiça, Senhor, que nós possamos clamar a Ti e esperar em Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, e você que vai ouvir essa palavra, e todas as palavras dessa Bíblia, que ela venha abençoar, fortalecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos.